Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Todo mundo já sabe, e na sua localidade, onde você mora, onde você reside, tem uma alimentação trifásica. E muita gente pergunta, né, por que na alimentação trifásica, quando nós estamos trabalhando com trifásico, entra raiz de 3? Tem o tal raiz de 3. Ah, não, a tensão da fase é raiz de 3 vezes a tensão entre fase e o neutro. Nessa aula, de uma forma simples, de uma matemática bem simples, você vai entender de onde é que vem o raiz de 3 de um sistema trifásico. Veja na sequência. O sistema trifásico é gerado 3 fases, onde eu tenho VA, fase A, tensão na fase B, VB, tensão na fase C, VC. O sistema, ele defasa as fases no ângulo de 120 graus. Então, o gerador trifásico lá, da geradora de energia, as fases vão estar defasadas de 120 graus. Fase A defasada de 120 graus da fase B, a fase B defasada de 20 graus da fase C e a fase C da A, 120 graus. Ok, pessoal? Então, o meu gerador defasa em 120 graus as tensões fase A, B e C. E aqui no meio eu tenho um neutro da rede lá de distribuição secundária. Então, como é que surge o raiz de 3? Então, veja bem, eu vou usar a regra do paralelogramo. Então, eu tenho o vetor, esse diagrama aqui que eu estou mostrando para vocês, é chamado de diagrama fasorial. Ele representa os vetores da fase A, da fase B e da fase C. Por isso que a gente chama de diagrama fasorial. Então, voltando aqui, eu tenho a tensão VA. E aqui o neutro. E eu tenho o vetor VB. O teorema do paralelogramo diz o seguinte: eu vou pegar esse vetor VB e vou projetar ele aqui paralelo a ele. Está aqui, olha, a projeção paralela desse vetor. E depois vou fazer a projeção paralela do meu vetor VA. Isso é a regra do paralelogramo. Então, eu construí aqui um paralelogramo. Então, eu quero descobrir a tensão entre a fase A e a fase B. Então, eu faço esse vetor paralelo aqui, esse vetor paralelo aqui e monto o meu paralelogramo. O vetor resultante é esse vetor em azul, que é o vetor VAB, ou seja, tensão de linha ou tensão entre fase A e fase B. Lembrando que a diferença de fase, a defasagem é de 120 graus, mostrando aqui no meu paralelogramo, 120 graus, ok? Então, eu faço o paralelo dos vetores VA e VB e encontro a resultante do meu vetor aqui, que é a minha resultante, eu chamo de VAB, que é a tensão entre fases ou a tensão de linha. A regra do paralelogramo do segundo grau lá, pessoal, é o seguinte. Diz o seguinte, eu tenho dois vetores, vetor A e vetor B. Então, eu diz o seguinte, que a resultante desse vetor aqui, esse vetor em azul, que é o VAB, diz o seguinte, a regra do paralelogramo. VAB ao quadrado é igual a VA ao quadrado mais VB ao quadrado menos 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno de alfa, que é o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Ok, pessoal? Então, vamos para um sistema de Brasília, que é 220 volts fase neutro. Então, eu tenho VAB ao quadrado é igual a 220 ao quadrado, que é o meu VA, mais o VB ao quadrado, que é 220,
menos 2 vezes o vetor A, 220, vezes o vetor B, 220, vezes o cosseno do ângulo, que é 120 graus. Então, eu vou ter 220 ao quadrado mais 220 ao quadrado menos 2 vezes 220 vezes 220, que é VA vezes VB, vezes o cosseno de 120. Pessoal, o cosseno de 120 é menos meio. Então, vocês podem observar, menos vezes menos dá mais. Então, eu passo a ter 220 ao quadrado mais 220 ao quadrado. Aqui eu estou menos 2 multiplicado por menos meio, dá 1. Então, fica 220 ao quadrado. Então, veja bem, 220 ao quadrado mais 220 ao quadrado. Isso é igual, VAB ao quadrado é igual a 3 vezes 220 ao quadrado. Eu quero achar a minha tensão AB, VAB, que eu vou mostrar para vocês de onde vem o raiz de 3. E aqui vocês vão ver. Então, VAB é igual a raiz quadrada de 3 vezes 220 ao quadrado. Se a gente utilizar a regra de radiciação, eu tenho raiz de 3 que multiplica raiz de 220 ao quadrado. Raiz de 220 ao quadrado é 220. Então, VAB é raiz de 3 vezes 220. Dessa forma, vocês agora já sabem de onde vem aquele bendito raiz de 3. Ele vem em função da decomposição vetorial e podemos observar através da regra do paralelogramo. Se a sua localidade, pessoal, for 110 VA, que é a tensão da fase para o neutro, vocês vão substituir aqui por 110 e vão ver que o resultado final ele vai ser raiz de 3 vezes a tensão, que é 110, que vai dar o trifásico de 220. Eu acho que agora, muitos de vocês que sempre têm me questionado, eu acho que vocês já podem agora ter noção, através de uma matemática da trigonometria, de identificar de onde vem o raiz de 3.